Agora sim, pessoal. Agora sim a gente está online. Tá me ouvindo, Marcelo? Estou ouvindo. Agora sim. Agora nós estamos online. Agora sim, no YouTube para todo o Brasil, para todo mundo. Agora entrou aqui E também. aí? Do início. Vamos começar de novo, Marcelo, do início. Do início. Bom, Perfeito. boa noite, pessoal. Estamos aqui, Farol da Liberdade. Vai abrir uma série de lives aí, Farol das Cidades, tá? Todas as terças-feiras, às 19 horas. Hoje é a primeira live, então nós estamos ainda alinhando alguns pequenos detalhes para que a coisa vá fluindo melhor. Essa live ela pretende trazer lideranças políticas e da sociedade civil de várias regiões de São Paulo, com o intuito de mostrar as necessidades de cada políticos que estão aí na batalha do dia a dia, tentando mudar a velha política para uma transformação para a nossa sociedade. E hoje, como a primeira live de inauguração, nós temos aqui dois vereadores, um de Campinas, um de Bauru, o Danilo Palma de Campinas, com fundo meio cinza, o Eduardo Borgo de Bauru, com a bandeira do Brasil ao fundo. Nós vamos pedir aqui que eles façam a apresentação aqui das suas carreiras, da sua trajetória política, como liderança. Antes, nós vamos pedir a todos vocês que estão nos assistindo, compartilhe, curta, divulgue nossas lives, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas desse Brasilzão afora aí. Precisamos dessa mudança e aqui nós vamos começar esse bate-papo aí toda terça-feira para trocar ideias, falar de novas ideias na política, novas lideranças que estão surgindo aí pelo Brasil afora. Então eu vou pedir, com a gentileza de um anfitrião estar cedendo um espaço à estrutura, o Danilo Palma, aqui de Campinas, faça a sua apresentação, conte um pouquinho da sua história, sua trajetória no mundo político para nós aqui. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Danilo, a nossa tradutora de Libras ali, que está dando uma força para nós. E vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado. É a primeira de muitas, que seja um sucesso esse projeto. Amém. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão conectados com a gente. Boa noite a Elizabeth, que é a nossa tradutora de Libras. Elizabeth, que é uma das lideranças da comunidade surda aqui, dos intérpretes de Libras na cidade de Campinas, atua como intérprete profissional, inclusive conectada com a gente diariamente nos projetos, nos trabalhos. Eu sou o Danilo Palma, vou fazer a minha descrição. Eu sou negro, para as pessoas que têm baixa visão ou não possuem visão e estão acompanhando o nosso áudio pela live. Sou negro, sou careca, não uso barba, estou com uma camiseta branca, uma camisa social branca. Depois, se o Marcelo e o Borgo também puderem também fazer sua autodescrição, seria legal também, para a gente poder gerar bastante acessibilidade na nossa live. A Elizabeth está levando para a comunidade surda toda a interpretação de Libras no cantinho da tela, e eu sou o Danilo Palma. E exatamente por esse motivo, para gerar mais acessibilidade, que eu já trabalho hoje há mais de 15 anos com projetos ligados à causa da pessoa com deficiência e também com projetos sociais na área de cidadania. Sou filho de um professor, de um pedagogo e de um radialista da cidade chamado Celso Palma. Meu pai, que foi inclusive suplente de vereador, aproveitar para fazer uma correção, Marcelo, eu não sou vereador, sou suplente de vereador aqui em Campinas. Quase okay. Vereador, quase. Sou suplente aqui em Campinas. Na próxima vai. E meu pai, desde pequeno, sempre acompanhei meu pai em projetos sociais, em ações da comunidade. Meu pai sempre foi uma liderança de bairro. Numa das eleições passadas, meu pai teve quase 4.000 votos. Infelizmente não entrou, também ficou como suplente em Campinas. E desde cedo eu tenho aprendido com os meus pais, e principalmente com meu pai, Celso Palma, o valor do trabalho da causa social, o valor do trabalho dos projetos sociais. E nesses últimos 15 anos, eu venho desenvolvendo vários trabalhos e vários projetos. Nos últimos 2 anos, estive
alocado na Secretaria de Estado, onde eu fui gestor e diretor de comunicação, a comunicação, marketing e imprensa da Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência, onde eu atuei diretamente com vários projetos ligados à inclusão, ligados à reabilitação, à inicialização de esportes paralímpicos com crianças e adolescentes e a diversos projetos de acessibilidade que envolve todo o estado de São Paulo. Sou empresário, sou gestor público por formação, sou formado em comunicação social, com ênfase em rádio e televisão, sou pós-graduado em gestão de comunicação pública e responsabilidade social, e tenho diversos trabalhos ligados à igreja, ligados à comunidade e à sociedade civil na cidade de Campinas. Nascido em Campinas, nascido e criado no Jardim Carlos Lourenço, aqui na cidade de Campinas, um bairro bem conhecido, inclusive, e há 15 anos sou empresário, e desenvolvo diversos trabalhos, não somente na área social, mas também usando a minha empresa, utilizando ela como uma ferramenta de acessibilidade e inclusão, levando mais direito, mais dignidade, mais justiça para as pessoas que mais precisam. Eu sou o Danilo Palma, muito prazer a todos vocês conectados com a gente. Legal, bacana. Então deixa eu só fazer uma breve apresentação das minhas características. Sou negro, uso óculos, estou com a camisa xadrez, a barba. Então esse é o Marcelo. Agora eu passo a palavra para o nosso grande amigo aqui, o Eduardo de Bauru. Por favor, Eduardo, se apresente, características e a sua trajetória nesse momento aqui, por favor. Olá, Danilo, boa noite. É um prazer estar aqui participando com vocês. Marcelo, boa noite. Elizabeth, muito obrigado. E a toda a população que nos acompanha. Eu sou branco, uso óculos, cabelo um pouco de um lado, um pouco do outro. De manhã, a hora que passa o gel, ele tá de um jeito. A hora que chega à noite ou à tarde, ele já tá revoltado, já vira pro outro lado. Tenho 1,84 m de altura e aproximadamente 150 quilos. As pessoas que não enxergam têm uma ideia que é grande. Sou advogado, atuo há 16 anos na área criminal e na área administrativa pública. Trabalhei durante 6 anos na CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Fui diretor da Indurb, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, diretor de limpeza pública, diretor de manutenção e modais. Fui secretário municipal em 2018 até 2019 das administrações regionais aqui na minha cidade. Cuidava da parte de zeladoria, do orçamento participativo, associação de moradores. E agora fui eleito na minha terceira tentativa. Eu fui eleito agora como vereador do PSL na cidade de Bauru. Bauru é uma cidade muito conhecida pelo lanche Bauru, do Casemiro Pinto Neto, lá do Ponto Chique, pelo astronauta Marcos Pontes, astronauta e nosso ministro, nosso grande ministro, que é o Marcos Pontes, a cidade onde o Pelé começou a jogar, morou aqui durante um bom tempo na nossa cidade de Bauru. E a nossa maquininha vermelha, o Noroeste, que inclusive faz aniversário amanhã. Uma grande cidade aqui no centro, o Noroeste do estado de São Paulo. Na verdade, nós estamos no centro ali do mapa, inclusive, várias vezes, às vezes vira e mexe, vem aquela história, poxa, vamos transferir a capital para Bauru por questão de logística. Vem, direto aparece alguém com essa ideia de transposição. A gente sabe que é difícil, mas é só para as pessoas situarem onde é que está a nossa cidade. Tenho apoiado o nosso presidente Bolsonaro, o nosso ex-ministro Abraham Weintraub, quando abriu o sigilo daquela audiência, aquela fadada audiência que o ex-ministro Sérgio Moro pediu para abrir o sigilo, dizendo que tinha uma bomba. Eu tinha uma previsão ali de um processo do Abraham no Supremo Tribunal Federal, e dentro da minha área de atuação, como advogado, atuante na área criminal, eu entrei com um habeas corpus preventivo, tá, em favor do ministro, que para quem não é da área não conhece, o habeas corpus até então não precisava de procuração, Você não precisa ter acesso, ser amigo, conhecer, ser contratado.
Então, na época, tiveram 2 habeas corpus, um foi impetrado pelo ministro da Justiça, o André Mendonça, doutor André Mendonça, que também estudou aqui em Bauru, e o outro foi impetrado por mim para tentar uma liminar, para não ter problema de prisão, de processo contra o ex-ministro Abra, nosso amigo. Infelizmente, tanto a minha liminar, fiz uma sustentação oral à época no Supremo para tentar essa liminar, mas nenhuma acabou conseguimos essa liminar, até porque hoje nós entendemos o porquê que não conseguimos essa liminar, né? E foi através desse writ, né? Desse habeas corpus, que tivemos acesso ao Abraham, ao Victor Meta e depois ao Rodrigo. Mas sou um defensor da legalidade, da família, da pátria, da moral. Estou há 26 anos atuando no meio político, sempre atuando, às vezes na campanha de um candidato a deputado, fui assessor de um deputado estadual, assessor jurídico, ou de prefeito, ou de vereador, e nessa eleição mesmo que eu foquei na minha campanha, e graças a Deus está dando certo, a população tem, óbvio, a gente nunca, jamais vai contentar 100% da população, mas aquele segmento que confiou o voto em mim, que apoiou, com certeza, acho que hoje, se tivesse uma eleição, eu tive 1.191 votos, mas se tivesse uma eleição hoje, com certeza teria uma votação maior pelo trabalho que estamos mostrando e que a gente vai ter oportunidade nesta live de passar para a população. Muito obrigado, é um prazer estar com os senhores, com a senhora. Beleza. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre as cidades de vocês, né? A economia, o carro-chefe de atividade econômica da cidade. Se a cidade, qual o potencial que a cidade de vocês tem, aonde ela precisa de mais atenção, aonde ela pode crescer mais, aonde foi deixado de lado pelos governos anteriores, ou por principalmente esse atual governo, que a gente conseguiu ter uma ideia muito maior de política no Brasil e entender quem está aqui em São Paulo, que é o meu caso, olha para a cidade inteira e fala, mas é muito bom morar no interior. A cidade é pequena, é muito fácil de se administrar, então tem ônibus fácil, não tem rua de terra. Então, assim, hoje a gente consegue ver que essa não é a realidade da maioria das cidades do Brasil afora, né? Então, eu gostaria que vocês dessem um brief da cidade de vocês. O que vocês enxergam da sua cidade, o que elas precisam melhorar, o que foi deixado de lado, as promessas que foram feitas e não foram cumpridas, e como isso está hoje na cidade de vocês, ok? Sempre começando pelo nosso querido anfitrião aqui. Palavra para Danilo. Bom, Campinas é uma grande metrópole, né? Ela está situada hoje na região. Nós temos uma região que é a região metropolitana de Campinas, e Campinas é um município que está, para quem não, pessoal que não teve muito acesso à cidade de Campinas, nós estamos a 98 quilômetros da capital. Estamos ao nosso entorno, nós temos um entroncamento Bandeirantes e rodovia Anguera, também balizado também pela rodovia Dom Pedro, e nós somos hoje o principal acesso de tráfego, principalmente do transporte rodoviário do Brasil, né? Tudo passa por aqui praticamente. Campinas, ela tem um potencial muito grande, inclusive hoje com um PIB de 51 mil, e nós temos hoje em torno de 1.200.000, 1.300.000 habitantes na cidade de Campinas. Campinas sofreu muito com a pandemia, né? Na região de Campinas e sua região, no primeiro semestre, aproximadamente 2.300, 2.400 empresas foram fechadas na região metropolitana. Só em Campinas foram quase 1.000 empresas que fecharam as portas no primeiro semestre de 2020, né? Primeiro semestre de 2021. E esses dados, eles são os dados que nos preocupam muito quando a gente fala de empregabilidade, que a gente sente mesmo na periferia, nas comunidades, nas pessoas de baixa renda, em todas as classes, né? Mas na periferia a gente sente de uma forma mais agressiva. A questão da empregabilidade e a saúde também, ela
ela bate muito forte, mas empregabilidade tem pegado muito firme na nossa cidade. O Executivo e o Legislativo, eles têm feito diversos trabalhos para poder sanar essas dificuldades da nossa cidade, e a gente sente que nós precisamos de um empurrão, né, de um grande empurrão para fortalecer a engrenagem da empregabilidade na cidade. Campinas, ela tem um polo econômico de negócio muito grande. O aeroporto Viracopos, que fica aqui na nossa rodovia Santos Dumont, através dele muita coisa acontece, muitas pessoas utilizado como eixo de entrocamento de muitos negócios. O turismo de negócios na cidade de Campinas, ele simplesmente, ele quase que zerou, para não falar que ele zerou. Você tem relacionamento com os hotéis, com a rede de hotelaria. O turismo, ele foi muito abalado em Campinas, mesmo sendo um polo de negócio, um polo industrial e um polo de negócio, e a gente sente que Campinas, ela tem uma força muito grande, e que essa força, o celular tocou aqui, e que essa força a gente tem que literalmente arregaçar as mangas e fazer isso acontecer de uma forma mais agressiva. Campinas é uma cidade maravilhosa. Campinas é a cidade das andorinhas, a terra de Carlos Gomes, uma cidade que tem um orçamento de mais de 6 bi anual, aprovado pela Câmara Municipal, e nós temos muitos recursos para ser aplicado em saúde, educação, habitação, em várias áreas na cidade que tanto precisa. Mas a gente entende pelo nosso caminhar, pelo nosso falar com as pessoas, pela vivência nos bairros, nas comunidades, a gente entende que hoje a empregabilidade é o que mais está afetando a população da cidade de Campinas. A saúde hoje, ela melhorou bastante os números da pandemia. Eu tenho até aqui os números atualizados da taxa de vacinação. Nós temos hoje uma grande quantidade de pessoas já vacinadas. Nós estamos também numa fase de melhora do processo de pandemia, mas isso tem afetado muito, mas muito, a questão da empregabilidade na cidade. Isso é um dos principais pontos que eu queria abordar aqui nesse momento. Eduardo, por favor, sua vez. Olá. Então, a nossa cidade, como eu disse, que está na verdade é a região noroeste, né? Está a noroeste da capital, tem uma população de aproximadamente 379 mil habitantes, está com 135 anos, está em 68º lugar no PIB brasileiro, 70% da geração de riqueza está no setor terciário, né, na área de comércio, de serviço, 28%, 30% no setor industrial e aproximadamente 2% das riquezas no setor primário. Nós temos aqui um aeroporto, temos o Aeroclube, né? Bauru também é conhecido como capital nacional do voo à vela, mas a principal atividade aeroportuária que deveria ser focalizada seria no aeroporto internacional entre Bauru e Arealva. Nós temos aqui um aeroporto que infelizmente ficou como aeroporto internacional só no nome, né, porque não foi investido. À época, quando o Palocci estava no governo federal, ele acabou usando da sua influência para fortalecer o aeroporto de Ribeirão, e nós aqui sofremos com uma parte política muito grande. Bauru, para vocês terem uma ideia, 380 mil habitantes aqui, nós temos, acho que na micro-região, mais de 1 milhão de habitantes, e nós não temos um deputado estadual. Olha a dificuldade política. Nós temos um deputado federal, que foi eleito aqui, que era o ex-prefeito Rodrigo Agostinho, e um outro deputado federal, que ele é de Ourinhos, na verdade, o capitão Augusto, que veio para cá, que apadrinhou a cidade, mas não é exclusivamente do nosso município. Então, quer dizer, o que Bauru mesmo elegeu foi um deputado federal, para vocês verem o tamanho da dificuldade política que tivemos, e com certeza agora, na próxima eleição, iremos melhorar, porque não adianta as pessoas que não gostam de política, é através da política que a gente vai conseguir desenvolver o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Na área comercial, na área financeira, de desenvolvimento econômico, esse aeroporto internacional seria um grande trabalho. Até tivemos um projeto em cima disso durante a eleição, de foco nesse desenvolvimento, nesse vetor, pois estamos localizados no centro do estado de São Paulo, um aeroporto internacional, um entroncamento rodoviário, ferroviário, os modais que nós temos aqui,
teria toda a possibilidade de alavancar de um crescimento fantástico para a nossa região pela parte logística. Mas o que mais sofremos hoje, na atualidade, é na questão da saúde. Eu sou o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, que é Saúde, Meio Ambiente, Previdência e Higiene. E hoje nós temos aqui em Bauru um hospital de 11 andares, para vocês terem uma ideia, que há 30 anos ele vem sendo construído. E esse hospital aqui está servindo com alguns leitos para o hospital de campanha, graças a uma ação judicial que o Ministério Público entrou em 2013, com pouquíssimos leitos. Brigamos, lutamos, imploramos, pedimos ao governo do estado para ele, o governador Dória, para abrir esse hospital, mas infelizmente a cada vinda, ou a cada matéria, dizia no começo que ia abrir, que ia inaugurar. Para vocês terem uma ideia, no dia 20 de março de 2020, que foi quando aqui, acho que em todo o Brasil, foi anunciado a pandemia, o ex-prefeito de Bauru, que era do partido do governador, ele anunciou já naquela data a abertura do Hospital das Clínicas de Bauru com 222 leitos, só que isso aí não se concretizou. Os poucos leitos, como eu disse, que tem lá, agora passou a pandemia, acho que quase que inteira com ele fechado. No final do ano abriram 10 leitos de UTI e em cerca de 40, depois caiu para 20, para 10 leitos clínicos, e agora recentemente mais 10 leitos de UTI. O governador João Dória, eu costumo dizer que ele chama o nosso presidente de genocida, mas na verdade quem cortou 12% das santas casas, hospitais filantrópicos, fundações em janeiro deste ano, foi o governador João Dória, que impactou na morte aqui de centenas e centenas de bauruenses, da população aqui da região. O Departamento Regional de Saúde daqui de Bauru, o DRS 6, é composto por 68 cidades. E esse corte de verbas do governador João Dória impactou no aditamento dos contratos em torno de 24 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, fecharam aqui quase 30 leitos no hospital de base, 3 mil consultas e retornos por mês, diminuição de 70% nas cirurgias eletivas, ou seja, ao invés de investir na saúde no momento de pandemia, ele vai e me corta dinheiro do Estado, e aqui em Bauru, no caso de Bauru e região, impactando num corte de 24 milhões. Aí eu me questiono as pessoas, quem é o genocida? Com certeza não é o presidente Bolsonaro, que encaminhou 70 milhões de reais somente para a cidade de Bauru. Eu fui relator da SEI da pandemia, aqui das ações e omissões no combate aos efeitos da pandemia, e ouvindo várias autoridades, ficou comprovado que se não fosse esse auxílio de 70 milhões, nossa cidade estaria quebrada. Pois não, Marcelo? Nós vamos entrar nessa questão de freio da pandemia. Então, assim, primeiro a gente queria só entender como que é a região de Bauru, né? E já aproveitando a questão da saúde, Danilo, que o Borgo entrou no tema da pandemia, eu já vou pedir para você já sentar a madeira a questão do enfrentamento. Como que você enxerga a necessidade futura, o que vocês conseguiram fazer como sociedade civil organizada, política, e o que vocês pretendem daqui para frente? Tá, Campinas, ontem, vou até contar uma coisa muito importante, muito interessante que aconteceu comigo. Acho que quando as coisas acontecem com a gente, é até um pouco diferente de quando você fala, aconteceu com um amigo meu. Não, isso aconteceu comigo. A minha filhinha de 7 anos, para você ver como existe um despreparo muito grande ainda da saúde, quando a gente fala de saúde pública ou privada, tanto faz, existe um despreparo muito grande ainda do quesito saúde, quando a gente fala de pandemia. Em vários sentidos, inclusive. A minha filhinha de 7 anos, ela estava com uma infecção de ouvido, e ontem ela estava passando um pouco mal. E eu fui levar a minha filha ao pronto-socorro em Campinas, hospital chamado Samaritano, aqui em Campinas, e aconteceu um fato surpreendente, que eu fiquei abismado com o que eu vi. Na recepção, a pessoa era indicada, se você está com Covid,
você pode ir para outra, entra pela entrada 2 do hospital. Se você não está com sintomas de Covid, você entra pela entrada 1 do hospital. A entrada 1, inclusive, é a pediatria, onde eu estava com a minha filha. Eu já tive Covid, inclusive, minha família inteira já pegou, e a gente sabe o perigo que tem sido dentro da cidade, inclusive, isso. E o que aconteceu? A minha filha, conforme eu estou sendo medicado, minha filha estava sendo medicado, eu perguntei, viu, esse pessoal que está passando aqui no corredor da enfermaria, eles são todo esse pessoal aqui é do pronto atendimento? Ah, não. Esse pessoal é os casos suspeitos de Covid. Ou seja, o hospital, ele está agrupando nos mesmos ambientes, está misturando pessoas com suspeita, que vão lá fazer teste de Covid, com a população geral com outras doenças. Isso aconteceu ontem. Nós estamos com 2 anos de pandemia, nós estamos com quase 2 anos de procedimentos contra a pandemia, e isso não está acontecendo nos hospitais, e não é um hospital de uma cidade pequenininha, lá longe, que não tem acesso à informação, não. Eu estou falando de um hospital grande, na cidade de Campinas, uma metrópole com 1.200.000 habitantes. Então, ou seja, existe ainda uma deficiência muito grande da questão da administração, quando a gente fala da administração hospitalar, em gerar essas políticas de gestão interna para fazer com que esse enfrentamento ele seja mais assertivo. Porque imagina a quantidade de pessoas tendo acesso a outras pessoas com Covid, que aconteceu ontem. Ontem, do meu lado, estava sentado um cara que ele poderia ter Covid, e eu não sabia se ele tinha Covid ou não. Isso aconteceu comigo ontem, não foi com ninguém. Ninguém me contou. E isso, a gente... e mesmo com tudo isso, a gente pensa, né? Acho que o hospital não está sabendo, né? Eu fui reclamar na administração. E aí, sabe que eu fui informado? Se o senhor não está satisfeito, procure a ANS e faça uma denúncia. Né? Então, isso aconteceu comigo ontem. E isso demonstra a maneira que alguns hospitais, por exemplo, estão tratando o enfrentamento da pandemia. Né? Quando a gente fala de números, por exemplo, Campinas, nós temos 124 leitos hoje livres de hospital, tanto na iniciativa privada quanto na pública. A taxa de ocupação hoje nas UTIs de Covid-19 está em torno de 58,53%. Isso já é um dado de segunda-feira. No último balanço, sexta-feira, o índice era de 60%. Então, reduziu um pouquinho e está havendo uma melhora. Mesmo com hospitais sendo imprudentes, mesmo os administradores não fazendo da maneira certa, né? Houve uma diminuição, sim. Hoje, no SUS municipal, nós temos 132 leitos, dos quais hoje 69 estão ocupados na cidade de Campinas, que para mim ainda é uma taxa alta, não é uma taxa baixa. Mesmo com essa taxa alta, do meu ponto de vista, nós temos aí hoje, no mês de agosto, a cidade de Campinas liberou 100% de ocupação para todas as atividades, tá liberado o horário e ocupação, e você vê que as pessoas, vai muito da conscientização das pessoas também, muita gente que não está consciente do que está acontecendo, e as pessoas continuam realizando situações adversas. O SUS hoje, no municipal, está com 132 leitos disponíveis. A rede particular, 122 leitos, dos quais 70 estão ocupados, que equivale a 57,38% dos leitos na cidade de Campinas. O total de mortes em São Paulo, as mortes em Campinas também está alta. Em Campinas estão 4.280 pessoas mortas, e o total de casos foram 133.800. As pessoas estão com medo. Campinas, uma boa parte da população está com medo. Tem muita gente ainda com medo, o pessoal que perdeu família, o pessoal que muita gente com medo da pandemia, e Campinas ela está instável, o mercado também está instável, e você vê isso em vários pontos, em vários momentos da onde a gente tem acompanhado. Vale a gente também ressaltar uma coisa bem importante também, que em Campinas houve uma mudança de um hospital, que é a UPA do Jardim Carlos Lourenço, e eu falo da UPA do Carlos Lourenço porque inclusive é o bairro onde eu nasci, fui criado aqui em Campinas, que ele virou uma unidade exclusiva de Covid, né? Então, é um hospital que existia um projeto há muitos anos, e ele acabou saindo do papel agora no período de pandemia, mas foi um hospital dedicado para a Covid. Mas mesmo assim, os números ainda estão altos, as pessoas estão sendo contagiadas, e os procedimentos não estão adequados, principalmente da rede hospitalar. A gente tem acompanhado, e eu vivi na pele isso ontem. É assim que está Campinas, em virtude da nossa pandemia, meu amigo Marcelo.
Beleza. Agora, Borgo, em relação ao enfrentamento à pandemia? Então, nossa cidade, como eu estava dizendo, nós temos aqui um hospital que era para ser o Hospital das Clínicas, com 11 andares, e enquanto a nossa população aqui morria, nós tivemos aqui, Bauru, 380 mil habitantes, nós tivemos aqui um final de semana com mais de 20 liminares para serem cumpridas por falta de leito de UTI. Nós chegamos a 130%, quase 140% de ocupação nos leitos e ficamos mais de 6, 7 meses estourados índices acima de 100%. Então nós entendemos que se tivesse sido canalizado esse dinheiro do auxílio emergencial para a criação de leitos de UTI, além de salvar as vidas, que é o principal, ainda teria impactado naquele índice do Plano São Paulo, onde o comércio poderia ter ficado aberto durante um tempo maior, não dando queda na arrecadação e não quebrando as empresas do nosso município. O município de Bauru aqui vive, como eu disse lá no começo, da arrecadação de 70%, do setor terciário, do setor de serviço. E várias empresas, vários CNPJs fecharam porque ficava aquela política aí, o prefeito, já no começo da pandemia, da decretação do estado da pandemia, ele já decretou pelo fechamento das atividades comerciais. Aí veio Dória, também nessa loucura dele, que a única política que ele tinha, sem dado científico, sem comprovação científica nenhuma, era para o fechamento do comércio, era a única medida dele. Quer dizer, quebrou, desemprego, fome, uma situação violenta que a gente está sentindo, a necessidade econômica aqui, necessidade alimentar, econômica, violenta no nosso município, e também na área da saúde. A ocupação, nós estamos hoje em torno de 40% da ocupação dos leitos de UTI Covid, porém, 50, 60, 70 pessoas diariamente nas filas precisando de internação para outras comorbidades, para outros problemas como AVC, trauma, infarto. As pessoas, eu passei todo esse período dizendo, as pessoas, o ser humano não morre só de Covid, ele morre também de AVC, de infarto, de trauma. E aí uma pessoa, um cidadão que fica 10, 15 dias na fila de uma UPA, esperando o leito de UTI, se ele conseguir chegar vivo até lá na internação, na hora que ele tiver, ele não tem mais condições de recuperar. Mesmo porque as unidades de pronto atendimento, ali é de passagem, ele tem que entrar, ficar 24 horas, 48 horas no máximo, e já dá vazão. Agora, quem faz o atendimento de média e alta complexidade pelo Estado, no caso aqui da minha região, é a FAMESP, uma fundação contratada pelo governo do Estado para fazer o atendimento dessa população. E aí vai impactar, Marcelo, Danilo, em relação àquela resolução que eu disse para vocês no começo dessa live. Esse corte de 24 milhões que o governador Dória fez na minha região, ele arrebentou com a saúde municipal. Ao invés de investir, ele acabou cortando dinheiro. Isso aí não é uma infelicidade só aqui do meu município, da minha região, não. É do estado de São Paulo inteiro. E por que ele fez esse corte? Qual foi a justificativa? Ele justificou que haveria previsão de uma queda de arrecadação. Porém, com o auxílio emergencial que o presidente, que a União mandou para a gente, não teve queda. Pelo contrário, teve um superávit de 7,7 bilhões de reais. Ainda ele vai e quase que dobra a verba de publicidade dele. E agora recebe um cheque em branco da Assembleia Legislativa para fazer um empréstimo de 8,8 bilhões sem dar qualquer sinal que vai retornar os atendimentos na saúde. Enquanto isso, a população está morrendo sem atendimento, esse hospital, eles não abrem esse hospital, não há previsão, tá? E o povo precisando, e a gente brigando, vai para a tribuna, vai para as redes sociais, pede, implora, não tem mais a gente não vê mais o horizonte. Por isso a importância do próximo governador, do próximo governo do estado de São Paulo, principalmente aqui para a nossa região de Bauru, pega aqui Avaré, Jaú, Marília, Avaí, enfim, as cidades aqui em volta, que dependem desse sistema de saúde, para que esse governador tenha, o meu candidato a governador, eu não sei até onde a gente pode, estamos aí em pré-campanha, regulação eleitoral, legislação eleitoral não me proíbe as pré-campanha, e nem de externar, até então, eu tenho liberdade de expressão, torço muito meu candidato, o Abraham Van Traub, e que olhe para a nossa região, para a nossa cidade, nessa questão desse hospital, que ajudaria muito na área da saúde, diminuindo as mortes da população. Essa é a área que a gente ia entrar agora, justamente futuro, política futura, né?
Nós estamos aí, final de 2021, já pulando, já fazendo suas campanhas, seus movimentos aí nos bastidores. E é claro, para que vocês possam, e todos vão falar sobre isso, 2022. O que esperar para 2022? Nós já temos, eu já tenho candidato, né? Pelo jeito, o Borgo Eu já também. declarou aí que é o candidato parecido e tal, né? Então, por favor, futuro, 2000 política, governador, mudança, o que vocês esperam? O que o nosso futuro governador pode fazer nas nossas cidades aí? Eu espero mudança, eu espero um olhar mais assertivo para as pessoas que realmente mais precisam, para as pessoas com vulnerabilidade social. Eu espero uma transformação social e política no nosso estado. Eu espero que grandes nomes novos venham para deputado estadual, para deputado federal, novos senadores, para que nós possamos reestruturar as políticas públicas na nossa cidade de Campinas e do estado de São Paulo. Com certeza nós teremos uma grande renovação no governo. E nós estamos aí juntos para trabalhar e lutar por isso. E nós estamos dentro do mesmo pensamento, viu? Não é só você não, viu, Borgo? Eu também estou no mesmo pensamento que você. E aí, como é que é? 2022 para você, qual é o Borgo? Então, eu já acabei mais uma vez, mais um bloco aqui que eu dou uma atravessada, mas o que nós precisamos é de verdade. Nós precisamos de um administrador que administre junto com o povo. Nós estamos acompanhando esse atual governador, e aqui eu não estou querendo, não é falar mal, mas não tem como a gente fugir da crítica, aonde trabalha com marketing. Tanto é que, como eu acabei de dizer, no momento de pandemia, descer uma necessidade na área da saúde, me dobra a verba de publicidade, e justamente porque no último ano da eleição você não pode aumentar e você faz ali a sua verba de publicidade fazendo a média dos últimos anos, né? Então foi aí que entrou. Nós precisamos de um governador que tenha conhecimento administrativo, um governador que tenha ligação com o próximo presidente da República, que eu não tenho dúvida que será o presidente Bolsonaro, um governador que conhece ali o andamento em Brasília, porque precisa ter esse trâmite, governador do nosso estado, que conheça as dificuldades, as necessidades da população, que saiba conversar com o povo, e uma parte que a gente não pode deixar de lado, que lute pela liberdade, pela pátria, pela família, pela democracia. Nós vimos naquela reunião, aquela famosa reunião, quando acabou sendo afastado o sigilo, e é interessante, né, que os próprios ministros tiveram que deixar os celulares na entrada, mas ela foi filmada e acabou vazando. E naquela reunião ali mostrou muita sinceridade dos participantes, e em especial do candidato ao qual eu me referi, do Abraham Van Traub, a sinceridade, o amor que ele tem pela nossa nação, pela aquele anseio, aquela vontade de liberdade, democracia, de pátria, ficou muito bem claro. Ali não tinha como ser ensaiado, como a gente vê alguns candidatos, pré-candidatos, alguns políticos tentando ensaiar, tentando forçar uma barra, mas não tinha. Aquela reunião ali teve até briga, teve até problema, dizendo, o ex-ministro Sérgio Moro, dizendo que tinha que afastar o sigilo, porque teria uma bomba naquela reunião. E foi um baita de um tiro no pé, porque mostrou como realmente aquelas pessoas são. Bolsonaro e o Abraham, que acho que foi com aquela frase bombástica dele, né, que por ele colocava alguns na cadeia, que ali todo mundo viu qual que é a intenção na defesa pelo país, pela liberdade e pela democracia. Então acredito que, eu acho que esse ano é um ano muito importante, 2022, é um marco que nós teremos na nossa república, como acredito que semana que vem, dia 7, será também decisivo, acho que uma segunda independência do Brasil, e ali, diante a escolha da população, nós temos a chance de escolher um ótimo presidente, um ótimo governador e dar um salto de desenvolvimento, de qualidade de vida para a população paulista e brasileira. Porém, se essa não for a vontade do povo, sinceramente eu fico assustado, porque o futuro que se desenha com Lula, com o PT, enfim, me desculpa apontar partido, mas eu fico com medo, tá? E aqui eu não estou falando mal, não estou querendo atingir nada disso.
mas pelo que nós vimos aí em outros países, como Cuba, como Venezuela, sinceramente eu fico um pouco assustado. Eu tenho parente que mora na Venezuela, eu não falo só pelas redes sociais, eu converso com a tia da minha esposa que mora lá, e a situação é tão difícil que pelo WhatsApp ela fica com medo de conversar e com medo, às vezes, de sair na rua. Então, eu acho que a previsão, um resumo aí, uma breve fala, eu acho que é isso aí. Nós temos tudo para dar um salto de qualidade na população, na forma de vida nossa, muito grande, mas também temos que ter preocupação com o que pode vir se não tomarmos a decisão correta. Legal. Dani, quer falar mais alguma coisa em relação ao 2022? O que você espera desse candidato indo aí né? Vai vir para São Paulo? Tem alguma ideia? Sim, o meu candidato é um candidato que acredita na família, que acredita em Deus, é um candidato que acredita na fé, na esperança, que acredita na justiça, na liberdade e na dignidade do povo paulista. Eu estou falando de alguém que realmente venha para ser utilizado por Deus para nos livrar dos malfeitores do nosso Estado. É em cima disso que eu estou falando. E é por isso também que São Paulo pode mais, e eu tenho certeza que São Paulo pode mais, e é por isso que eu acredito que a liberdade vai falar mais alto no nosso Estado de São Paulo. São Paulo pode mais, com certeza. Vou dar um minuto para vocês aí encerrarem. São Paulo pode mais, e pode muito mais. É o carro-chefe do país, tem que ter uma liderança forte aqui em São Paulo, né? Vou pedir aí para vocês estender muito, né? As considerações, falar mais um pouquinho, se despedir e deixar aqui avisado que terça-feira que vem não terá a live. Foi resolvido isso daí ontem à noite por causa das manifestações do dia 7 de setembro, mas que no dia 14 de setembro nós voltaremos na terça-feira às 19 horas. Por favor, pode começar com o Borgo. Vamos lá, Borgo, um de cada vez. Bom, primeiro, muito obrigado, Danilo, obrigado, Marcelo, obrigado, Elizabeth, obrigado a todos que estão nos acompanhando, e faço um pedido aqui para que todas as pessoas se manifestem, cobrem pela democracia, óbvio, sem violência, respeitando os limites, respeitando a Constituição, mas nós não podemos se acovardar. Nós temos que ir. Eu vou para Brasília, saímos daqui no ônibus, tem ônibus indo para Brasília, daqui de Bauru, ônibus indo para Paulista. Quem não puder ir para São Paulo, não puder ir para Brasília, vai para a sua cidade, com certeza vai ter alguma manifestação. Isso aqui, ó, amar isso aqui acima de tudo. Como eu sempre falo, quando a gente toca no assunto de liberdade, se não por nós, pelas próximas gerações. Eu tenho um casal de gêmeos de 8 anos de idade, eu não tenho o direito de me acovardar, de brigar temos que lutar pela liberdade. Muitas pessoas criticam o presidente, às vezes falam dos conservadores, da direita, mas eles brigam, eles são genocidas, são não sei o que e tal. Aonde que nós teríamos a liberdade de questionar se não fosse aqui numa democracia, nesse Estado democrático que estamos vivendo, em que pese algumas autoridades trabalharem para acabar com isso, com inquérito de ofício, sem participação de procurador geral. Bom, uma atrocidade que está acontecendo. Então, gente, peço para vocês, vão para a rua, vão se manifestar, vão pedir por liberdade, por pátria, por família e pela nossa nação. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa pátria. Obrigado, obrigado. Foi um prazer participar, Marcelão. Beleza. Danilo, como é o seu último minutinho? Queria agradecer também a participação de vocês, foi muito bom esse bate-papo, agradecer a Beth, que fez a nossa interpretação de Libras aqui durante todo o tempo, e convocar todas as pessoas que estão nos assistindo para que a gente possa lutar, sim, por amor, pela fé, pela nossa família, pelo nosso futuro, pelos nossos filhos. Eu, assim, como meu amigo Borgo, tenho em vez de 2, o Borgo, eu fiz um a mais, tá? Eu fiz 3, viu, Borgo? Tenho 3, e tenho uma filha de 7 anos, um filhinho de 3, um Lucas de 3 e a Isabela de 1.
e é pelos meus filhos também que eu estarei lá, dia 7, na Paulista, e eu convoco todas as pessoas que estão nos assistindo para estar junto com a gente em luta de liberdade, da nossa fé, dignidade e justiça. Juntos nós conseguimos chegar lá, pode ter certeza. Beleza. Pessoal, eu agradeço de coração a atenção, a disponibilidade de vocês, Danilo Palma, Campinas, Eduardo Borgo em Bauru, Elizabeth pela empenho e dedicação aí na tradução em Libras. Dia 7 não tem, mas dia 14 nós estaremos aqui novamente, tá bom, pessoal? Muito obrigado, tenha uma boa noite. Brasil acima de tudo, Deus acima de Deus todos. acima de todos. São Paulo pode mais. Pode mais. E... Vem, Traub. Vem, Traub! Vem, Traub. Vem, Traub. E 7 de setembro estaremos lá com vigor, com força. Eu e meu filho, que está sempre comigo nas manifestações, estaremos lá com certeza. Um abraço a todos e muito obrigado, pessoal. Vem, Traub. Vem, Traub. Vem, Traub.